Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre o assunto de alocação dinâmica de memória. E na alocação dinâmica, eu vou aplicar o uso dos ponteiros, variável do tipo ponteiro, uma vez que ponteiros, a sua principal utilidade é na alocação dinâmica de memória. Vamos primeiro entender um pouco sobre a alocação estática da memória, a qual foi utilizada até aqui, por ser um procedimento padrão e automático de linguagem de programação. Quando declaramos uma variável, ocorre de forma automática a reserva de uma porção da memória para alocar valor associado à variável, enquanto o programa é executado. Esse procedimento é uma alocação estática de memória. O espaço reservado dependerá do tipo de variável e do compilador utilizado. Esses dois fatores determinam os espaços pré-definidos em memória. E isso nos dá uma ideia de alocação estática de memória. Por exemplo, quando declaramos uma variável para valores do tipo inteiro, de nome A, o programa em execução reserva um espaço endereçado na memória. Aqui o valor 15 ocupa tal espaço, e a variável A fica associada a esse valor. Aqui temos uma tabela dos tipos de valores e os espaços que cada valor ocupa em memória. Então, quando declaramos um vetor, por exemplo, aqui int v e 10 entre colchetes, são 10 elementos em um vetor, e considerando que cada elemento desse vetor do tipo inteiro ocupa um espaço de 16 bits, o vetor como um todo ele irá ocupar um espaço de 160 bits, ou 20 bytes. Temos aqui o char w30, é uma sequência de caracteres de nome w, variável w, com 30 caracteres. Uma sequência de 30 caracteres, um string. Cada elemento do tipo char ocupa um espaço de 8 bits, e sendo 30 o número de elementos, isso totaliza 240 bits de espaço, ou 30 bytes. Temos aqui também uma matriz bidimensional, 3x3. Cada elemento aqui, que é do tipo double, ocupa um espaço de 64 bits. Como são 9 elementos, você multiplica 9 por 64 e você terá um total de 576 bits, ou 72 bytes. Levando em consideração a relação bits e bytes, onde 1 byte ele ocupa 8 bits. E é importante essa conversão porque na saída dos resultados em linguagem de programação, pelo menos em C, você terá resultados em bytes. Há situações nas quais eu preciso redimensionar a capacidade do espaço reservado e associado a uma certa variável, vetor ou matriz, ou uma sequência. Agora sim, eu vou precisar me utilizar dos métodos de alocação dinâmica de memória, que são procedimentos manuais por meio de funções. Vamos tentar fazer uma analogia com o mundo real. Eu inicio uma empresa distribuidora e eu tenho alguns produtos e uma certa quantidade de clientes. Com o passar do tempo, eu vou ter um crescimento na minha quantidade de clientes e, por consequência, eu preciso aumentar as dimensões da minha empresa. Eu vou ter mais produtos a serem vendidos na minha distribuidora e, por isso, eu preciso aumentar realmente o tamanho do prédio onde funciona a minha empresa. E assim, nós podemos trazer à linguagem de programação esse tipo de analogia. Assim podemos chegar à programação com essa ideia. Com o uso de ponteiros, podemos dimensionar e redimensionar espaços alocados de memória. Para trabalhos com alocação dinâmica de memória, recorremos a funções que servem à alocação e a auxílios de alocação. Essas funções pertencem à biblioteca stdlib.h. E são elas: a função sizeOf, a função malloc, a função callloc, realloc e free. Essas funções nós temos 3 que são de operação direta, nós usamos para alocar memória, e as outras 2 que estão na extremidade são auxiliares indispensáveis. Vamos entender por que abordando cada uma delas. Primeiro, a função sizeOf, ela retorna o tamanho em bytes do tipo de valor declarado.
levando em conta que 1 byte são 8 bits. A sintaxe para essa função é a seguinte: você chama a função e você vai colocar no argumento a variável onde o endereço será redimensionado com relação ao espaço. No caso, é o endereço da memória. Temos a outra função que está na outra extremidade, a função free. Essa função libera espaços anteriormente alocados para evitar a perda de espaços de memória. Por quê? Essa função libera os espaços anteriormente alocados para evitar o chamado vazamento de memória. O que acontece aqui é que, de forma padrão, quando declaramos por atribuição uma variável e o seu valor associado, o programa ele libera um certo espaço em memória e quando esse programa termina de ser executado, esse espaço é liberado automaticamente. No caso de funções que alocam dinamicamente a memória, como eles são manuais, a liberação desses espaços alocados, eles não são feitos automaticamente, eles precisam ser manuais também. Então, sempre que eu utilizar uma função para alocar manualmente um espaço em memória, ao término da minha linha de código, eu preciso chamar essa função free e no seu argumento utilizar a variável com a qual eu solicitei a alocação de espaço em memória. E sempre as variáveis são do tipo ponteiro. Lembrando que ponteiro tem como principal utilidade na linguagem C a alocação dinâmica de memória, pois eu me remeto ao endereço. E lembrando que sempre utilizar essa função free ao final da função principal, a função main. No final da função você solicita a liberação da memória, porque se eu não solicitar aquele espaço que eu solicitei alocação, reserva, ele não vai ser liberado automaticamente, ele vai ficar lá. E se eu rodar muitas vezes o meu programa sem pedir liberação no final, eu vou perder espaços em memória. Esse é o vazamento de memória que ocorre se eu não utilizar a função free. Agora vamos às funções principais, são aquelas que operam diretamente na alocação manual de memória. Primeiro é a função malloc, ela aloca manualmente o espaço em memória e essa alocação é medida em bytes. E a sintaxe para chamar a função é utilizarmos uma variável ponteiro. Eu sempre vou trabalhar com ponteiros na alocação dinâmica e do lado direito eu preciso declarar um typecast com o tipo do valor que irá alocar o espaço, seguido do asterisco, por ser um ponteiro, que eu vou utilizar para alocação. Chamo a função malloc e no argumento o tamanho do espaço que eu quero alocar. E o tamanho ele é um produto do número de elementos, n, e o tamanho de cada elemento. E essa equação aqui ela é estimada. Sou eu que vou estimar quanto de espaço eu quero baseado nisso aqui. Quantos elementos eu vou ter naquele espaço e qual o tamanho de cada elemento que eu vou ter no espaço de memória alocado. Temos aqui um exemplo, onde eu, com uma variável x, sendo que x é um ponteiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou solicitar espaço em memória para essa variável, onde eu vou ter valores do tipo float. O asterisco é porque o x é um ponteiro, eu vou utilizar ponteiro para alocar memória, e eu chamo a função malloc, onde primeiro eu quero 4 elementos naquele espaço, e cada elemento terá um tamanho de 4 bytes. As funções de alocação de memória, eles trabalham com bytes. Por isso que é importante a conversão, onde 1 byte são 8 bits. Tem aqui um outro exemplo. Eu vou chamar um ponteiro para alocar memória. E do lado direito, eu vou fazer a declaração, onde os valores da alocação serão do tipo float. O asterisco devido à questão do ponteiro. A função malloc, seguido do seguinte, 4 elementos vezes sizeOf float. O que isso quer dizer? É que a função sizeOf, ela retorna o tamanho de um tipo de valor, e ela diz o seguinte, tamanho dos tipos de valores float, sendo que o tamanho dos dados em float são de 4 bytes, ou seja, são 32 bits, dividindo por 8 bytes dá 4. E eu utilizando essa função sizeOf, eu tenho uma maior confiabilidade com relação à quantidade que cada tipo de valor vai ter. Porque se eu utilizar um outro compilador, pode ser que o tipo float tenha um tamanho diferente. E com a função sizeOf eu fico mais seguro porque ela vai realmente conseguir retornar
o tamanho de um elemento do tipo float. Então fica assim, 4 elementos vezes o tamanho de cada elemento do tipo float. A outra função é callloc, ela é parecida com a função malloc, ela aloca manualmente espaço em memória também, só que ela explicita o número de elementos que eu quero naquele espaço e o tamanho de cada elemento em bytes. Ele aqui eu já não vou utilizar mais a estimativa, eu vou utilizar esses valores como argumento. A sintaxe para chamar essa função é uma variável p, que será ponteiro, o tipo de valor que vai ocupar aquele espaço, seguido do asterisco, por ser utilizado um ponteiro, e a função callloc, onde no argumento eu vou colocar número de elementos e o valor de cada elemento. Aqui temos um exemplo, onde eu chamo a variável ponteiro, p, e através dela eu quero alocar um espaço em memória, com valores do tipo int. O asterisco é porque eu vou utilizar uma variável ponteiro. Em seguida eu vou chamar a função callloc, e no seu argumento eu vou colocar 4, que é o número de elementos que eu pretendo colocar no espaço em memória, e sizeOf, que é uma função que retorna o tamanho do tipo de valor que eu escolher no argumento. SizeOf int, eu quero saber o tamanho de um valor do tipo int. E lembrando que compiladores diferentes, alguns vão ter tamanhos de tipos de valores diferentes. Uma vez realizada a alocação manual e dinâmica da memória, eu posso realocar esse mesmo espaço. Eu utilizo a função realloc. Ele realoca manualmente espaço em memória que foi anteriormente alocado pelas funções malloc e callloc. E a sintaxe para chamar essa função é a seguinte: você vai utilizar uma variável, pode ser a variável do ponteiro anterior ou uma outra variável, e você chama a função realloc. Aqui, por exemplo, p vai ser a realocação desse ponteiro p com um novo tamanho. P é o meu ponteiro que foi retornado antes, que foi utilizado na alocação anteriormente, e o tamanho é também estimado, onde eu preciso dimensionar o número de elementos que eu quero novo, vezes o tamanho de cada elemento, dependendo do tipo que eu quero para essa nova alocação, para essa realocação, sendo que a medição também é feita em bytes. Aqui temos um exemplo. Com o ponteiro p, eu vou solicitar uma realocação de um espaço anteriormente alocado, com valores do tipo int. O asterisco é para me referir ao ponteiro utilizado na realocação. Chamo a função realloc, e no argumento eu utilizo o p, que é o ponteiro utilizado antes, e no tamanho eu utilizo 4 elementos, aqui no exemplo, e o tamanho de cada elemento será do tipo inteiro. SizeOf int. Eu utilizo a função sizeOf, ela é muito eficiente nessa questão. Agora vamos a uma atividade: desenvolva um programa que gere um vetor de 10 elementos do tipo double por meio da alocação dinâmica de memória e em seguida redimensione para 20 via alocação dinâmica o vetor criado. Lembrando que eu não posso esquecer da função free no término do meu código. Eu preciso chamar essa função e referir ao ponteiro que eu estou utilizando na alocação, para que aquele espaço de memória não fique preso, eu perca aquele pedaço da memória. Iniciando aqui o while do Gianni, primeiramente eu vou salvar esse trabalho. Eu vou chamá-lo de alloc.c. E agora eu vou inserir as bibliotecas padrão. A primeira é include stdio.h e a outra include stdlib.h. Vou criar a função principal, int_main, onde dentro das chaves irá funcionar o meu código. Primeiramente eu vou declarar as variáveis. A primeira será a variável ponteiro, será do tipo double. Ela irá apontar para o endereço onde eu vou alocar valores do tipo double.
e é com ela que eu vou operar a alocação dinâmica, a alocação manual. Vou criar variáveis para valores inteiros. A primeira é i, será o meu contador na iteração, quando eu criar os vetores. E também as variáveis t1 e t2, que são respectivamente o tamanho em bytes do primeiro vetor e o tamanho também em bytes do segundo vetor após a realocação, por meio do ponteiro p. Eu vou iniciar agora a alocação dinâmica através de um ponteiro p. Em seu endereço, eu vou fazer a alocação. Eu vou, de forma padrão, utilizar o typecast double, com um asterisco indicando que é um ponteiro a ser utilizado na realocação. E vou chamar a função calllock. Vou precisar dela para indicar o número de elementos e o tamanho de cada elemento que constarão na memória, através de um vetor. Meu vetor inicial será de 10 elementos, e o tamanho de cada elemento eu vou utilizar a função sizeOf, e o tipo de valor que constará no endereço será o tipo double, sizeOf double, o tamanho padrão de um valor tipo double para o compilador que eu estou utilizando aqui. Essa é a primeira alocação. Agora eu vou criar uma estrutura de iterações para gerar os elementos do vetor e informar o tamanho de cada elemento. Esse vai ser o objetivo dessa estrutura. Primeiro eu vou utilizar o contador i. Ele vai de 0 até um valor i menor que 10. Será de 0 a 9, são 10 elementos. E o passo será o i++, o passo de em uma unidade. Aqui no corpo da estrutura é onde vou desenvolver o laço. Meu laço ele terá 3 linhas. A primeira é definir quais serão os valores dos elementos do vetor que está sendo apontado pelo ponteiro p. Ou seja, pi será um elemento específico do meu vetor e ele será um valor de i vezes i, será o quadrado do índice. Um outro comando do laço é obter o valor de tamanho de um elemento desse vetor. Como todos os elementos são do mesmo tipo, eu vou ter a mesma quantidade de tamanhos em bytes para cada elemento. Então eu vou utilizar a função sizeOf referente a um apontador naquele endereço daquele elemento específico. Retornando esse valor da quantidade em bytes, aí eu vou ter um valor padrão para os outros elementos. Eles terão também o mesmo tamanho. E por fim, aqui no laço, eu vou utilizar uma função printf, onde essa impressão ela retornará o valor daquele elemento e o seu tamanho em bytes na memória. Eu vou utilizar aqui a string, uma string de formatação percentual .2f para o elemento do vetor, já que eles são do tipo double. Vou utilizar um sinal de igual e em seguida eu vou informar o tamanho em memória daquele elemento em bytes, que será percentual %d, já que t1 e t2 eles são do tipo int. No espaço eu vou utilizar o termo bytes para sair na impressão. Então ficará dessa forma: o valor igual tamanho em bytes. Durante a impressão ficará assim. E as variáveis que substituirão essas strings de formatação serão respectivamente pi, que é um elemento no índice i, e a variável t1, que é o tamanho daquele elemento em bytes. E esse aqui é o meu laço para essa estrutura, que cria o vetor e informa o tamanho em bytes de cada elemento. E aqui, após a estrutura de iteração, eu vou utilizar uma outra função printf para informar o tamanho do vetor como um todo. E a sintaxe aqui que eu vou utilizar é a seguinte: eu vou criar string, eu vou colocar uma quebra de linha para que o tamanho, o resultado, a impressão do tamanho fique logo abaixo da sequência de valores e seus tamanhos específicos. E o texto será tamanho do vetor. Dois pontos. Eu vou utilizar um string de formatação, percentual %d. Vou colocar 3 quebras de linha. Agora por quê? Porque depois da realocação eu vou fazer impressões da nova condição do vetor. Aí eu vou precisar de mais espaço para destacar o vetor antes e o vetor depois. Vou fechar string. A variável que irá substituir percentual %d
será uma operação que é 10 vezes T1. Ou seja, como eu quero o vetor como um todo, eu vou multiplicar os 10 elementos vezes o tamanho de cada elemento. Já que os elementos são do mesmo tipo, eu vou ter valores em bytes iguais. E esse trecho aqui, ele é referente ao primeiro vetor, apontado pela variável ponteiro P. Vou utilizar o mesmo ponteiro agora para fazer uma realocação. Eu vou iniciar aqui o mesmo P. A realocação também será para valores do tipo double, utilizando-se um ponteiro, eu coloco asterisco. Agora é a função realloc. No realloc eu preciso chamar o ponteiro a ser realocado, é o ponteiro P, e o novo tamanho que eu pretendo alocar naquela memória que antes foi trabalhada. Agora será 20 vezes o tamanho de cada elemento do novo vetor. São 20 elementos no vetor e agora eu preciso indicar o tamanho de cada elemento. Também é o termo ou função sizeOf, que é o tamanho de cada elemento do tipo double. Então você vai ter aqui 20 vezes o tamanho de cada elemento do tipo double no vetor. No próximo passo, eu vou criar uma nova estrutura de iteração, agora para o novo vetor, for, também utilizando o contador i, e vai de 0 até um valor menor que 20, será de 0 a 19, são 20 elementos, e o passo é de 1 em 1 unidade, que é o i++. Aqui nas chaves é onde vai funcionar o meu laço. Também serão 3 comandos, 3 linhas de comando no laço, que vão seguir a mesma lógica. Cada elemento, PI, ele terá um valor que é o quadrado do índice, i vezes i. Agora eu vou utilizar a variável T2, que é o tamanho de cada elemento do vetor apontado pelo ponteiro P, e a sintaxe é a mesma, sizeOf, para cada elemento PI, P de índice i. Vou utilizar a função printf para informar, da mesma forma que a questão anterior, o tamanho de cada elemento do vetor. Vou utilizar aqui %.2f, que é do tipo double, com 2 casas decimais. E agora eu vou utilizar uma função printf para informar o valor de cada elemento do vetor, %2f, .2f, que é para cada elemento do vetor do tipo double, com 2 casas decimais, igual o seu tamanho em bytes, que será %d e o termo bytes, que sairá na impressão. Seguido de uma tabulação, uma quebra por tabulação, que é /t, para ambas as impressões. Finalizo a string. As variáveis que vão substituir as strings de formatação serão pi, que é o elemento no índice i, e agora a variável t2, tamanho em bytes de cada elemento do vetor. Esse aqui é o meu laço para a realocação do vetor de 10 para 20. E agora eu vou utilizar uma função printf fora do laço para informar o tamanho do vetor, do novo vetor como um todo, onde eu vou utilizar uma quebra de linha para destacar esse tamanho. Logo após as iterações, eu coloco o valor de cada elemento e seu tamanho em bytes. Logo abaixo, eu vou ter o tamanho total do vetor, de todos os elementos, em bytes também. E aqui eu vou informar o tamanho do novo vetor, os pontos, %d, vou colocar aqui o termo bytes, em ambas as impressões. Fecho a string, e a variável que vai substituir a string de formatação será o número de elementos do novo vetor, vezes t2, que é o tamanho de cada elemento do vetor em bytes. E aqui está o desenvolvimento principal do meu código, finalizando com a função free, que é indispensável para liberar a memória após a utilização do código, para que eu não perca aquele espaço de memória. Porque como a alocação é manual, por consequência, a liberação daquele espaço ele tem que ser manual também. Então, free e o ponteiro que está sendo utilizado para aquele endereço, onde houve a alocação e realocação da memória. E eu termino aqui com esse return 0, onde eu quero retornar o programa bem sucedido. E esse é o meu código. Em resumo, eu gero as variáveis, eu faço a primeira alocação em um certo endereço utilizando um ponteiro P,
que receberá valores do tipo double, utilizando a função callLock, onde eu quero informar o número de elementos e o tamanho de cada elemento do tipo double, utilizando a função sizeOf. Eu faço a primeira estrutura de iterações para criar o vetor que está sendo apontado por P, e cada elemento que está sendo apontado por P no índice I, ele vai ser o quadrado do índice. Eu também informo o tamanho em bytes de cada elemento e faço a impressão dessa sequência. Elemento e o seu tamanho em bytes. Por fim, após o laço, eu faço a impressão do vetor como um todo. Essa vai ser a primeira informação daquele vetor e depois eu trabalho a realocação, utilizando a função realoc, onde eu faço menção ao vetor apontado por P e com número de elementos agora atualizado para 20 vezes o tamanho de cada elemento do tipo double. Essa vai ser minha realocação. Faço uma segunda estrutura de iterações para atualizar esse vetor apontado por P, utilizando também 3 linhas de códigos, onde eu indico cada elemento P de índice I, agora com um novo tamanho, sizeOf para cada elemento, e a impressão de cada elemento, o tamanho de cada elemento em bytes. E por fim, informar o tamanho do novo vetor como um todo. Utilizo a função free, que é indispensável, não posso deixar de utilizá-lo para não perder espaços de memória por vazamento. Eu vou compilar esse programa e vou rodá-lo. E aqui está. Referente ao primeiro vetor, são 10 elementos. O tamanho, o valor de cada elemento e o seu respectivo tamanho em bytes são os mesmos, pois são do mesmo tipo. Por fim, o tamanho total, que é 10 elementos, vezes o tamanho de cada elemento, que é 8 bytes. E após o trabalho de realocação, eu venho com a impressão do novo vetor, com 20 elementos, e cada elemento com 8 bytes de espaço em memória, que corresponde a 64 bits para valores do tipo double nesse compilador que eu estou utilizando. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.